Hoje eu quero falar, na verdade eu vou trazer a mesma palavra que eu trouxe no culto da manhã. Só que eu quero, obviamente, estender um pouco mais. Ou nos aprofundar juntos um pouco mais sobre isso. Nós vamos falar sobre os dois jardins hoje. E eu quero trazer um paralelo do primeiro e do segundo jardim, apontando para a nossa vida. Amém? Quero que você feche os olhos. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, obrigado por nós estarmos aqui. Obrigado por essa chuva abençoada que cai lá fora. Nós pedimos que chuvas de bênçãos caiam sobre nós. Que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Que a sua voz seja real e verdadeira falando ao nosso espírito. Que o fluir do teu Espírito Santo possa mudar as coisas de lugar dentro de nós. Tocar em lugares profundos, mexer em ambientes, mudar, Senhor, perspectivas, visões. E em nome de Jesus eu te peço que a tua graça e o teu poder esteja sobre as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Eu quero começar lendo, obviamente, Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9. Nós vamos falar inicialmente do primeiro jardim. E nós vamos entender um pouco desse ambiente. O ambiente do jardim plantado no Éden. E eu quero que você entenda um pouco sobre isso. E existe uma grande falácia hoje, principalmente na internet, tentando colocar a história do Gênesis num ambiente mitológico, tratando a história do Gênesis como se fosse um mero mito. Muitos por falta de conhecimento, outros por medo, alguns para tentarem provar a sua incredulidade, outros ainda para tentar de alguma forma usar a Bíblia para provar o seu ateísmo. Mas é muito interessante quando a gente lê Gênesis. Gênesis é algo de verdade. É um dos livros que eu mais acho incríveis da Bíblia. Não é o livro que espiritualmente fala mais comigo. Eu iria lá para o Novo Testamento, é claro. A realidade do Novo Testamento é o encontro de Mateus para frente. A realidade de Cristo e da minha vida nele está expressa de Mateus em diante. Eu iria então para Efésios, que eu acho extremamente profundo, cheio de revelações espirituais. Eu iria para Coríntios, um livro muito instrutivo que nos orienta a ser igreja. Eu iria para Romanos, um livro que declara a nossa guerra contra o pecado e o nosso posicionamento na nossa vida diária de fé. Então muitos outros falam comigo de maneira espiritual, para a minha vida cristã. Mas quando eu vou para Gênesis, realmente eu fico perplexo. Por quê? Porque quando eu leio Gênesis, sem estar enviesado pela caixa da religião, eu entendo algumas coisas muito profundas ali. Ali em Gênesis, por exemplo, eu encontro a criação da terra que precede o ser humano em milhões e milhões de anos. Está escrito lá, é só nós lermos. No princípio Deus criou os céus e a terra. Que princípio é esse? Se Deus é criador de todas as coisas, como eu posso datar aquilo que é princípio para Deus? E quando essa frase afirma, Gênesis começa com essa frase: no princípio Deus criou os céus e a terra. Toda a estrutura celestial foi criada e precedeu a criação da terra. Em seguida, a terra foi criada. E é óbvio, eu não posso ser ignorante. Não é a terra apenas como planeta, mas eu acredito que todo o universo foi criado. Aí a gente vai ter um segundo versículo que vai dizer: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Entre esse versículo 1 e o versículo 2, há milhões e milhões de anos separando os dois. Você vai perceber em Gênesis capítulo 1, quando ali está descrito como se fosse a criação da terra. Não é a criação da terra.
Por quê? Porque a terra já existia e as águas já existiam. Deus mandou a terra produzir as coisas e mandou as águas produzirem as coisas. Ou seja, a terra e a água já precediam essa não organização. Quando a gente lê a localização do Jardim do Éden, vai dizer que 4 rios fluíam de lá. 2 deles estão na região do Iraque, o Tigres e o Eufrates. Os outros 2 se dirigem na direção da África. E você fica pensando, mas não tem como. Não tem hoje na configuração do globo atual. Só que a Bíblia diz claramente em Gênesis capítulo 11 que a terra foi dividida nos dias de Lameque. A Pangeia é bíblica e a terra inicial da primeira fase bíblica era o que nós chamamos de Pangeia. Depois da confusão das línguas em Babel foi que Deus dividiu a terra. Então obviamente os rios se desconectaram, porque a terra se moveu. A ciência está toda explicada na Bíblia. Na verdade, a ciência tenta explicar a Bíblia. E não é o contrário disso. Porque Deus continua sendo o Criador de todas as coisas. Agora, eu fico imaginando, se foi Moisés quem escreveu o Gênesis, Moisés não estava lá, mas ele estava 40 dias em cima de uma montanha, dentro da nuvem de glória de Deus, para que Deus apresentasse para ele aquilo que havia sido antes dele, para que ele escrevesse e relatasse. Isso é incrível e poderoso. Deus não contaria uma história para ser um mito para Moisés. Não o Deus que eu conheço. Não o Deus detalhista, criador de todas as coisas. Não o Deus que é dono de toda a criação. Não o Deus que fez os mares, os oceanos, os peixes, as aves e tudo que neles há. Com tantos detalhes, com tantas cores, com tanta beleza. Então, querido, se até hoje você achava que o Jardim do Éden era um mito, eu te desafio a fazer algo. Te desafio mesmo. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta e secretamente para o teu Deus você diz assim: Senhor, me mostra esse jardim. E não tenha medo para onde Ele pode te levar, para te mostrar. Tudo bem? Tudo bem? Faça isso. Eu não preciso te convencer. Eu tenho meu amigo Espírito Santo que te convence. É só você perguntar para Ele. Tá bom? Vamos lá? O primeiro jardim estava lá em Gênesis e diz assim, Gênesis 2:8. Vamos lá? Vamos ler? Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Então, jardim no Éden. O Éden é a localização. O jardim tinha sido plantado lá, para os lados do leste. E ali colocou o homem que formara. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: no meio do jardim tinha 2 árvores. Agora nós vamos pular lá para o versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Em outras traduções vai estar para lavrar e guardar. É a mesma coisa, né? Cultivá-lo e cuidar dele, ou lavrar e guardar o jardim. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer você entender: a terra estava sem forma e vazia. Ela estava literalmente desorganizada, vazia de seres criados. Ela não tinha nada aqui. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Por quê? Porque até aquele momento não havia sequer uma porção de terra. Gênesis 1, nós vamos ver Deus falando que apareça uma porção de terra. E apareceu uma porção de terra. Como que a ciência chama essa uma porção de terra? Pangeia.
vai estar escrito, apareça uma porção de terra. Então era literalmente um globo imerso em águas. Está escrito, como a ciência diz que já foi. E aí Deus começou a organizar essa terra para poder criar o ser humano. Abrindo um parêntese para pôr mais coisa na sua cabeça e fazer você pensar um pouco mais. Antes de Deus reorganizar a terra, tinha seres aqui. Ela não estava sem forma e nem vazia. Pergunta para mim, por quê, pastor? 1, 2, 3. Porque Deus não cria nada sem forma, vazio, para inutilidade. Tudo que Deus cria tem forma e é útil para alguma coisa. Quando os arqueólogos cavucam o solo, encontram o que nele? Ossos de animais que nós desconhecemos, que nós chamamos do quê? Dinossauros. Esse é o nome que a gente deu. Houve dinossauros na Terra? É claro, tem osso, gente. Tem osso. É impossível que eles não tenham estado aqui. Quando eles estiveram? Antes de nós. Antes do planeta ser imerso por água. Todo imerso. Simples assim. Pastor, mas não caiu um meteoro e matou tudo? Isso. Jesus disse assim, eu vi Satanás cair do céu como uma estrela. A Bíblia também vai dizer que ele foi precipitado de lá como a estrela da alva. Quando ele caiu, ele destruiu tudo. E sabe por que o Espírito de Deus pairava sobre as águas? Para que ele não saísse daqui. Até aquele momento aqui era o lugar de aprisionamento de Satanás e todos os anjos caídos. Então Deus o retira, organiza a terra e coloca a gente. E ele não gostou. Por isso que ele é inimigo da nossa alma até hoje. Tudo bem? Vocês estão comigo? Se não faz sentido, tudo bem para você. Eu só estou tentando conectar algumas coisas. Deus vem e reorganiza a terra. E ele fala, produza árvore, produza solo, produza águas. E ele vai fazendo toda essa criação linda e maravilhosa que a gente tem. Então ele vem, a Bíblia diz que ele desce aqui. E do pó da terra ele faz um boneco. Desse boneco ele sopra nas narinas desse boneco. Esse boneco então recebe um espírito. Esse espírito gera uma alma. E ele se torna um ser vivente. A partir deste protótipo, a partir dessa matriz, Deus tira a fêmea deste ser criado. Em hebraico, Ishiá. A mulher é Ishiá. E o homem? Como que o homem é, gente? Ish. Lá na língua hebraica, como está escrito. Só que também ali ele chama eles, ambos, de Adam, que também é uma palavra hebraica, que significa humanidade, humanos. Está ali os dois primeiros humanos. E aí ele diz assim, olha, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Dominem e governem sobre todo animal que voa no ar, que anda pela terra, que rasteja, que está debaixo das águas. É tudo de vocês. E aqui vem o resumo. Deus plantou o jardim, fez crescer todas as árvores, colocou o homem lá e falou para ele. Porque quem aqui já teve uma ideia que o Éden quem já chamou o Éden de paraíso? Levanta a mão. Pode levantar, gente. Quase todo mundo. Eu sei como é que é. Aí a gente tem ideia assim, porque a Eva comeu, porque era para mim estar deitado numa rede debaixo de uma árvore comendo, sei lá, só não podia comer a maçã, né? Mas o resto eu podia comer tudo. Quem já pensou isso aí? Deixa eu te explicar uma coisa. Deus não cria nada para inutilidade. Quando Deus colocou o homem no jardim, Deus já lhe deu um trabalho. Porque o trabalho para Deus é um ambiente de glorificá-lo. Você sabia que a palavra cultivar, que Deus mandou ali Adão cultivar o jardim, e a palavra cultuar,
no hebraico é a mesma palavra? Cultivo e culto é a mesma palavra. Cultivar a terra em trabalho e prestar um culto em adoração para Deus é a mesma coisa. Então a primeira coisa que você tem que entender: amanhã não é segunda-feira braba. Só é segunda-feira braba para quem vive sem propósito, sem direção e sem entender que o que você produz com as mãos é para adorar a Deus. Sabendo que ele não podia criar ninguém e nada para inutilidade, Deus cria Adão e fala assim: Adão, vem cá, meu filho. Colocou um avental. Estou só ilustrando, não está na Bíblia. Colocou um avental, deu uma tesoura, uma enxada, um cortador de grama e falou assim para ele: vamos trabalhar. Esse jardinzão aí é todo teu. Só que você tem que cultivá-lo e protegê-lo e guardá-lo. Esta é a tua incumbência. Por que Deus fez isso? Porque qualquer jardim, por mais lindo que seja, se nós largarmos lá 30, 40, 50 dias, o que vai acontecer com esse jardim? Vai virar um caos. Sim ou não? Por quê? Porque a tendência da natureza, a nível de beleza, de organização, é ela se desorganizar e não deixar tudo bonitinho do jeito que a gente acha que tem que ser. Você concorda comigo? Se você passa 40 dias sem limpar a sua casa, o que acontece? Ela tem um auto clean. Você aperta o botãozinho, auto clean, ela faz sozinha. Se você fica 40 dias sem lavar o seu carro, se você fica 40 dias sem tomar banho, se você fica 40 dias sem colocar ordem no teu escritório, se você fica 40 dias sem colocar e sem intervir em qualquer coisa, o que vai acontecer? O que vai ser gerado dentro desse ambiente? Caos. É esta a palavra, caos. Aí a ciência tem coragem de dizer que uma terra linda, perfeita e organizada, com uma natureza esplêndida, do jeito que é, veio do caos e se organizou sozinha? Isso seria antinatural. Isso seria o oposto ao que a natureza é. É impossível isso ter acontecido. Muita fé tem quem acredita no Big Bang. Mas muita fé, mais do que eu. E se você acha que veio do mar... Não vou falar isso não. O buraquinho atrás da cadeira é para enfiar aí, ó, a pontinha da sua ascendência. Você não veio do macaco, filho. Você é a criação de Deus, feito à imagem e semelhança dele. Olhe para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você se parece com seu pai, porque você é criado à imagem e semelhança dele. Você é a excelência da criação. Entenda uma coisa: tudo que Deus criou, como Ele criou? Haja e ouve, haja e ouve. Quando Ele foi te criar, sabe o que Ele fez? Desceu aqui, colocou a mão no barro e te formou, porque é assim que Ele te queria. Mas vamos continuar para o jardim. Então Deus colocou o homem lá e deu uma incumbência para o homem. E esse homem se tornou o primeiro jardineiro. Qual que é a primeira profissão da terra? Segundo a Bíblia, é o jardineiro. Primeiro o homem era um jardineiro. Pronto. Cuida do jardim que eu te dei. Zela do ambiente que eu te proporcionei. Cuida daquilo que eu entreguei nas suas mãos. Seja zeloso com aquilo que eu já te dei. Ei, como você está zelando do que Deus já te deu? Como você está cuidando das coisas que Ele já entregou nas suas mãos? Que jeito está o seu cuidado mediante as bênçãos que você já recebeu? Como você está zelando do jardim que Ele já entregou nas suas mãos? Como você tem zelado de tudo aquilo que Deus já te abençoou? Que jeito está teu zelo pela sua vida espiritual? Como está seu zelo pelo relacionamento que você tem com Cristo? Como está seu zelo pela sua casa, pela sua família?
Como está seu zelo pelo seu casamento? Existem gente que orou muitos e muitos anos para ter um marido, para ter uma esposa, e agora não consegue zelar do marido e da esposa que Deus deu. Existem muitas pessoas que estão na fila do Jesus, me acode, me arruma um marido, me arruma uma esposa. E você que tem um não dá valor naquilo que Deus colocou do seu lado, ou naquilo que Deus proporcionou você escolher, permitiu você escolher. Como você está zelando de todo o ambiente que Deus já te proporcionou? A empresa que está nas suas mãos, como você tem cuidado dela? O trabalho que Deus já te deu? Orou, Senhor, abre uma porta de trabalho, abre uma porta de trabalho. E quando Deus abriu, deu 6 meses e enjoou? Eu fico imaginando Adão indo lá em Deus e falando: quero pedir as contas, esse mato não para de crescer, todo dia cresce de novo. Eu corto um lado, quando termino de cortar um lado, do outro lado da grama já está precisando cortar de novo. Sim, isso é trabalho, e isso adora a Deus. Como você está zelando daquilo que já está nas suas mãos? Ai, eu queria algo grande, algo novo, estou orando, sabe, para Deus abrir uma porta. Mas você está maltratando, ou está desleixado, está completamente relaxado, sem zelo nenhum na porta que já te está aberta. Como você quer algo maior se você não sabe zelar do menor? Como você quer algo grandioso se você não consegue zelar do pequeno que Deus já te deu? Tudo que Deus já te entregou precisa ser cuidado, do contrário entra em caos. Cuida, irmão. Olha de novo para a pessoa que está do teu lado e fala: cuida. Deus já te deu. Como você está cuidando da vida que Deus te deu? Do corpo que Deus te deu? Como você está cuidando dessas coisas todas? Isso já é um ambiente que você tem. Isso é o que já está em suas mãos. Deus só vai poder ampliar aquilo que está nas suas mãos mediante o teu zelo pelo que já está nelas. Entendeu? Deus tem prazer em abençoar. Ou você acha que lógico que Deus não te trata como funcionário, Ele te trata como filho. Mas algum patrão teria qualquer motivação para dar uma promoção para um funcionário que é relaxado naquilo que faz? Se nós que somos seres humanos não promovemos pessoas que andam de maneira relaxada com aquilo que já tem em mãos, por que Deus deveria dar? Aí nós percebemos que as nossas campanhas são inúteis. Que os nossos pedidos de oração muitas vezes são inválidos. Eu estou pedindo para Deus abençoar aquilo que nem eu valorizo. Eu estou pedindo para Deus fazer algo maior, sem que eu nunca tenha valorizado aquilo que já está comigo. Mas vamos continuar. O ambiente do Éden, naquele momento, era um ambiente perfeito. O homem tinha tudo que ele precisava para viver. Pastor, mas eles não tinham casa, como é que fazia esse negócio? Querido, não chovia. Está escrito na Bíblia. Até o dilúvio não chovia. Era um vapor que subia da terra, criava uma neblina e irrigava todas as plantas. Não tinha chuva naquele tempo, até o dilúvio. No dilúvio choveu a primeira vez. Então eles tinham tudo que precisavam para viver ali. E Adão tinha 2 incumbências: cuidar do jardim e lavrar o jardim, ser o protetor daquele lugar. E ele tinha um ambiente tão perfeito, tão cheio de graça, que ele tinha 2 coisas ali que é o que todo ser humano almeja. Eu almejo, pelo menos. Se você não almeja, pode ser que você não tenha entendimento ainda do que eu vou falar. Ali eles estavam completamente livres do pecado. E vamos falar uma coisa: imagina a gente sem nenhum desejo caído, sem nenhuma vontade que não venha de Deus, sem nenhuma natureza humana caída, sem senso de competição, de inveja, de orgulho, de soberba, de arrogância, de mentira, de devassidão, de promiscuidade sexual, sem nada que assola de maneira pecaminosa a raça humana. Esse era o ambiente de Adão e Eva, isento de pecado.
parou por aí? Não, eles tinham uma visita querida todo dia. Todo dia. Em algumas traduções dizem no virar do dia, no cair da tarde. Quando a gente vai para o original no hebraico, vai dizer assim, na brisa do dia. Vamos ler o próximo versículo que vai falar sobre isso. Gênesis 3, do 6 ao 8. Diz assim, ó. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, além disso, desejável para que dela se obtesse obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Deixa eu te explicar uma coisa. Adão tinha um ambiente perfeito e ele tinha duas incumbências. Uma delas era cuidar daquele lugar. E deixa eu te falar o que ele fez. Ele não cuidou de Eva. Eva estava rodeando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela estava próxima. Ele tinha que cuidar para que ela não estivesse próxima daquela árvore e nem desejasse aquela árvore. Era incumbência dele. De repente, Eva começa a conversar com o próprio Satanás, com o próprio diabo que tentou Jesus no deserto. E Adão não vê. Será que Adão estava ocupado com a grama lá do canto do jardim? Não sei, mas ele não se preocupou em cuidar. Ele estava tão preocupado em trabalhar, às vezes, pode ser que seja isso, que ele não se preocupou em cuidar. Eva comeu do fruto, levou para Adão, Adão também comeu. E a Bíblia não diz que é maçã, tá bom? Só para você saber. A Bíblia vai dizer que ela era desejável aos olhos e na cabeça de Eva, porque é assim que o pecado funciona, era desejável ao paladar. Ela já tinha comido? Não, então pelos olhos. Quem já ouviu falar assim? Come pelos olhos. Uma comida bem apresentada enche a nossa boca de água. Sim ou não? Foi o que aconteceu com Eva. Agora deixa eu te contar uma coisa. Que coisa mais maluca aqui. Tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Satanás estava fazendo de tudo para Eva comer. Só que do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal tem uma outra árvore. Qual que é? A árvore da vida. E você sabe o que acontece com quem come do fruto da árvore da vida? Vive eternamente. Lá em Apocalipse vai dizer que ela será a cura para as nações. Quem comer do seu fruto será livre do pecado para sempre e será imortal de novo, fisicamente dizendo. Ou seja, eles não optaram pela eternidade, mas optaram pelo conhecimento do bem e do mal. Deus expulsou eles do jardim justamente porque disse assim, vamos tirá-los daqui para que também não comam da árvore da vida e vivam eternamente. Foi por isso que eles foram tirados do jardim, para não comerem da árvore da vida. Então eles foram expulsos. E aí o que aconteceu? Aconteceu que Adão não zelou por aquele ambiente. E aquele ambiente foi imerso pelo pecado. Que pecado, pastor? O pecado da desobediência. Então a primeira profissão da Bíblia é um jardineiro. E o primeiro pecado da Bíblia qual é? Desobediência. Não tinha a ver com comer o fruto ou não comer o fruto. Tinha a ver com desobedecer uma ordem de Deus. Tinha a ver com desejar aquilo que é mal. Tinha a ver com querer coisas que estão fora da vontade de Deus. É isso. Tinha a ver com abrir um leque para que Adão e Eva ou quisessem Deus pela vontade própria, ou eles não iam poder ter Deus na essência que Deus gostaria de se apresentar. Todos os dias Deus vinha quando soprava a brisa do dia. E sabe o que é essa palavra soprar a brisa no hebraico? É a palavra ruach. Fala para a pessoa que está do teu lado assim, ruach. Você sabe o que é a palavra ruach na Bíblia, no Velho Testamento?
Espírito. O Espírito de Deus é o Ruach. Então, quando o Espírito de Deus vinha para o jardim, quem vinha junto? O Pai. O próprio Deus vinha para ter um tempo com a sua criação e ter comunhão com eles. Mas nesse dia não deu bom. Por que não deu bom? Porque Deus chegou ali, o Espírito soprou. A Bíblia vai dizer que o homem e a mulher ouviram os passos de Deus pelo jardim e se esconderam, porque eles se viram nus. Pastor, é outra coisa que eu vou falar como eu acredito, tá bom? Acredite você do jeito que quiser, é só a minha interpretação bíblica. Pastor, eles viviam lá no jardim assim, do jeito que vê ao mundo? Eu não acredito nisso. Estou sendo sincero. Eu acredito que por ser sem pecado e ter uma conexão tão perto de Deus, eles tinham vestes espirituais. Eles eram cobertos pela glória de Deus. A proposta do diabo foi: coma para que você se torne igual a Deus. Eles já eram igual a Deus, porque todo o trabalho de Jesus foi abrir um caminho para que nós sejamos iguais a Deus, ou seja, livres do pecado e andemos em santidade, porque Ele é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Eles já eram santos, porque estavam livres do pecado. Então eles estavam cobertos com a mesma glória que Deus está coberto. Só que na hora que eles desobedeceram, a glória se foi. Quando a glória se foi, eles oram para eles mesmos e se veem o quê? Nus. Porque eles não se viam a partir do corpo, eles se viam a partir do espírito deles. Agora eles passam a se perceber pelo corpo primeiro, assim como a gente se percebe. Então eles olharam para um corpo nu. Então eles se viram nus. Aí a Bíblia vai dizer que eles pegam folhas do quê? Do que, gente? Figueira. Guarda essa árvore. Eles pegaram folhas de figueiras e se cobriram. Aí eu fico imaginando a engenhosidade de Adão. Que jeito que ele fez para prender as folhinhas de figueira e se cobrir. Ajeitaram ali, sei lá o que, um pedacinho de cipó, trançaram ali a partir das folhas da árvore, da casca da árvore, sei lá, alguma coisa. E amarraram as folhinhas de figueira. E de repente, na hora que eles ouviram Deus, o que eles fizeram? Fugiram, porque tiveram medo e se esconderam. Vamos lá. Vou passar para o próximo jardim. Primeira coisa que você tem que entender, querido: eles tinham um ambiente perfeito, mas mesmo assim eles falharam. Eles tinham a glória de Deus que cobria a vida deles, e mesmo assim eles desejaram o mal. Eles tinham vida eterna, mas escolheram a morte. Eles tinham a presença de Deus diária, mas escolheram se esconder. Eles tinham possibilidade de perdão, mas escolheram fugir. Eles tinham como chegar em Deus em arrependimento e clamar pela glória de novo, mas eles escolheram por folhas de figueira. Então nós não estamos falando de uma atitude errada, nós estamos falando de uma sequência de ações erradas. Em um ambiente completamente preparado, perfeito, em um ambiente onde não havia pecado, em um ambiente onde não havia tentação, em um ambiente onde não havia nada que deixasse eles vulneráveis. Mas eles escolheram tudo errado. Mas agora eu quero pular com você lá para o segundo jardim. João, capítulo 20, versículo 10. João 20, 10. Vamos? Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, Maria essa, não a mãe de Jesus, mas a Maria Madalena,
ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira, o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Jesus morreu na sexta-feira à tarde. Por volta das 3 da tarde ele entrega o seu espírito. Antes que o sol se pusesse, ele é tirado da cruz. E um homem chamado José de Arimateia lhe cede um túmulo. Um túmulo novo, onde ninguém tinha sido colocado. Um túmulo cavado numa pedra, esculpido numa pedra que fechava-se com uma porta de pedra na frente. E na frente desse túmulo tinha um jardim. Tem um jardim, até hoje. E aí, Jesus é tirado da cruz e colocado lá. Isso se deu antes do pôr do sol da sexta-feira. Ao terceiro dia, no domingo, bem pela manhã, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, as mulheres veem que a pedra está tirada, correm até onde os discípulos estão bem de madrugada. E dizem para ele: a pedra foi removida. Pedro e João saem correndo em direção ao sepulcro. A Bíblia diz que João chega primeiro, mas João para na porta e breca. Pedro vem, passa por ele e entra dentro. Óbvio, Pedro sempre mais impulsivo. A Bíblia diz que ele viu as faixas que atavam o corpo de Jesus e o lenço que estava no seu rosto, dobrado e colocado ao lado. Então João entra também e os dois testemunham isso. Quando eles saem, eles voltam para casa. Maria Madalena não. Os discípulos voltaram para casa. Ela ficou na porta do sepulcro chorando. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Nesse jardim, Maria estava ali contemplando um ambiente de morte. Não era um ambiente de vida. Naquele momento, na profunda dor que Maria estava sentindo, porque a dor da perca de alguém que a gente ama é uma das mais profundas dores que nós podemos sentir. Uma das piores mazelas que o ser humano pode enfrentar é a dor da perca de alguém que a gente ama. Consequência da atitude do primeiro Adão. Consequência da atitude do primeiro jardineiro. Porque pelo pecado de um homem entrou o pecado, pela ação de um homem entrou o pecado no mundo. Maria está ali olhando para aquele ambiente de morte, sem saber o que estava acontecendo, procurando o corpo de Jesus que ela queria tratar com especiarias, porque não tinha dado tempo para isso, porque o sol ia se pôr na sexta-feira e o sábado era sagrado para o judeu. A partir do pôr do sol da sexta até o nascer do sol do domingo, eles não podiam fazer nada. Maria está ali chorando sem entender, e os discípulos vão embora e ela permanece chorando. Olhando para um ambiente de morte, olhando para um ambiente de dor, olhando para um ambiente de desespero, de desolação, sem saber o que fazer. De repente há uma manifestação espiritual lá dentro daquele túmulo e ela pergunta: onde puseram o meu Senhor? Aí a Bíblia vai dizer que ela se vira. Quando ela se vira, ela vê um homem em pé do lado dela, e é Jesus, e ela não sabe que é ele, ela não o reconhece.
Aí a Bíblia vai dizer: e pensando que era o jardineiro, lhe perguntou: onde puseram o meu Senhor? Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Não tinha como ele parecer outra pessoa. Não tinha como ele parecer outra coisa. Ele tinha que ser parecido com o jardineiro. Porque o primeiro jardineiro falhou, mas o segundo não tinha falhado. Ele tinha acabado de vencer a morte. Ele tinha acabado de ressuscitar. O segundo tinha saído do ambiente de morte para gerar vida de novo, enquanto o primeiro, no ambiente de vida, tinha deixado a morte entrar. Agora o segundo jardineiro vem para trazer vida novamente para todos nós. O primeiro jardim era de vida, foi gerado morte dentro dele. O segundo jardim era um jardim de sepulcro, de morte. Mas o jardineiro manifestou vida para trazer vida a todos nós. E não tinha como ele se parecer outra coisa, porque ele tinha que profeticamente representar a queda do primeiro homem. O primeiro jardineiro falhou, não cuidou do jardim. E ele está ali inserido na dor de Maria, dizendo para ela: você me vê como um jardineiro, mas eu te chamo pelo nome, porque eu te conheço e sei quem você é. Porque eu quero tirar a dor que está aí dentro. Sabe por quê? Porque agora você encontrou no jardim de morte o jardineiro que te dá vida. Querido, deixa eu te explicar. No primeiro jardim, eu já falei sobre isso, tinha um ambiente de vida. Adão escolheu a morte. No segundo jardim tem um ambiente de morte, e foi manifestado a vida de Deus ali. Então não interessa qual o ambiente de morte que você esteja vivendo, o problema é que você ainda está olhando para dentro do sepulcro. Às vezes é o sepulcro da tua alma, o sepulcro da tua depressão, o sepulcro do teu medo, o sepulcro da tua angústia, o sepulcro da tua indignação, o sepulcro da tua mágoa, o sepulcro do teu trauma, o sepulcro da tua falta de perdão. Enquanto você estiver olhando lá para dentro, você não vai enxergar que o jardineiro está nas suas costas, só esperando você se virar para ele e dizer: onde colocaram a vida que eu preciso? O dia que você tirar o foco da tua dor e colocar o foco no ambiente de vida que está do outro lado, e olhar para ele e falar assim: onde puseram a vida que eu estou buscando? Ele vai te chamar pelo nome, para te explicar que você não precisa ficar nesse ambiente de morte. Que apesar de estar tudo escuro, tudo doendo, tudo com medo, tudo complicado, apesar de estar aí com tantas coisas, com tantos traumas, com tantas dores, com tanta falta de perdão, com tanta angústia, com tanta depressão, é só você mudar os olhos de lugar. O jardineiro continua de pé perto de você. Olhe para ele. Você está focado no lugar errado. O pior é que aquela mulher tinha visto sinais. Ela viu 2 anjos e não creu. Ela viu os lenços jogados lá e continuava acreditando que alguém tinha levado o corpo dele. A dor dela havia cegado aquela mulher para as realidades espirituais. E às vezes a sua dor tem te cegado, querido. Às vezes tudo que você consegue enxergar é o problema que você está passando. Jesus não saiu de perto de você. Ele continua aí, como um jardineiro, para cuidar do seu coração, que é um jardim para ele. O primeiro jardineiro falhou num ambiente perfeito. O segundo jardineiro não falha nesse ambiente imperfeito aqui, ó. Quando ele entra nesse jardim é para fazer diferença. Quando ele entra nesse jardim é para gerar vida. Deixa ele entrar na sua vida hoje. No primeiro jardim, tudo tinha vida ao redor. Só tinha uma árvore que gerava morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem escolheu olhar para ela. No segundo jardim, nós temos que escolher para onde olhar, porque tudo em volta pode estar gerando morte, mas tem alguém ali para gerar vida em você. Você entendeu? Adão olhava em volta no Éden, estava tudo perfeito.
Mas tinha um lugarzinho que gerava morte, ele escolheu olhar para lá. Às vezes tudo que está ao teu redor está gerando morte, mas tem um lugarzinho que você pode olhar, que vai gerar vida no meio do caos e vai te arrancar dessa situação. Olhe para Cristo e somente para Ele. Ele está ali de pé, te esperando para que você clame por Ele. No primeiro jardim havia folhas de figueira para esconder o pecado. No segundo jardim já não havia mais figueira. Por quê? Porque 4 dias antes, preste atenção no que eu vou falar. 4 dias antes, Jesus está saindo de Betânia e ele vai até uma árvore, até uma figueira. E a Bíblia diz que ela estava cheia de folhas, mas ela não tinha frutos. E a Bíblia é bem clara em dizer, porque não era tempo de figo. Deixa eu te explicar uma coisa. Você acha que Jesus foi procurar figo numa árvore em época que não dá figo? Não era tempo de figo. Ele não estava lá procurando frutos. É a mesma coisa que você atravessasse agora. Por favor, alguém se levante, vai ali do outro lado da rua, traz uma manga para mim. Não é época de manga. Se fosse em outubro, novembro, você acharia. Jesus sabia que não era tempo de figo. Gente, eles viviam em contato com a natureza. A cultura deles era basicamente de lavradores. Jesus não foi naquela árvore procurar fruto. Sabe o que ele foi fazer naquela árvore? Secar a possibilidade do homem tentar se cobrir sozinho do seu pecado. Ele foi pegar aquela árvore que só tinha folhinhas de figueira, as mesmas que Adão usou no lugar perfeito. Ele foi lá para aquela árvore e falou assim: seca. Aquilo foi um ato profético do jardineiro, mandando aquela árvore secar, para que o homem nunca mais tentasse se cobrir por conta própria. Você não tem condições de dar a solução para o teu pecado. Eu não tenho condições humanas de dar a solução para o meu pecado. Tudo que eu vou fazer é ficar patético como Adão. Aí sabe o que a gente faz? A gente peca. Aí a gente vai no atendimento pastoral, vai conversar com um amigo e fala assim: sabe, eu tenho um problema de pornografia. Deixa eu te explicar uma coisa. Quem tem problema, resolve, porque problema é para ser resolvido. Quem tem pecado se arrepende. Enquanto você ficar tentando lidar com o teu pecado como se fosse um problema, você vai continuar usando folhinha de figueira. E deixa eu te falar uma coisa, Jesus já secou essa árvore. O jardineiro já tinha mandado ela secar. Você entendeu o que eu estou falando? Ao dia que você olhar para o teu problema e falar: Deus, eu confesso, isso não é um problema, isso é um pecado, e eu preciso me arrepender e abandonar. Porque pecado a gente confessa e deixa, e deixando a gente alcança misericórdia. A árvore da figueira já secou. Eram as folhas que tinham que ser secas. Profeticamente o jardineiro estava dando uma solução para que eu não arrumasse mais folhinha de figueira para me cobrir. Estava seca já a árvore. Aquele jardim não tinha folhinha. Não tinha a possibilidade de eu fazer com as minhas mãos aquilo que Cristo fez por mim na cruz. No primeiro jardim, o homem foge e se esconde de Deus. No segundo, ela está procurando Ele desesperadamente. Qual vai ser a sua atitude? Continuar fugindo do que Deus tem para a tua vida? Ou procurá-lo desesperadamente para que Ele complete toda a obra que Ele tem para fazer em você? Ou procurá-lo desesperadamente até que você encontre, mesmo que você não o reconheça? Ou procurá-lo desesperadamente até que você o veja, o contemple e entenda quem Ele é, até que Ele te dê identidade, destino, propósito, até que Ele fale para você quem você é e por que Ele te criou? Em qual jardim você vai ficar?
No primeiro jardim, o jardineiro falhou. No segundo jardim, ele não falhará. No primeiro jardim, o homem perde a sua identidade. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar uma coisa. O pecado distorce a realidade de quem você é. Todo pecado traz identidade para as pessoas. Do que você chama uma pessoa que mente? Mentiroso. Identidade. Você está dando identidade para ela a partir do pecado dela. Do que você chama uma pessoa que rouba? Do que nós chamamos uma pessoa que adultera? Adúltero. Do que nós chamamos uma pessoa orgulhosa? De orgulhoso. Então o pecado distorce a realidade de quem Deus nos criou para ser. Então o primeiro homem perde a identidade a partir do momento que ele entra no ambiente de desobediência. Porque a identidade de Deus, a identidade de Adão e a identidade nossa está em Deus, não está naquilo que nós fazemos. Então, no primeiro jardim que era perfeito, o homem perdeu a sua identidade, perdeu o seu propósito, perdeu o entendimento de quem ele é. Por isso que nós vivemos uma geração de pessoas tão confusas a respeito de si próprias, tão confusas a respeito de quem são. Por quê? Porque não tem as suas identidades construídas. E você só vai poder achar isso em plenitude em Deus. Você não é e não deve se identificar pelo seu pecado. Você não é e não deve ser identificado pelo que você faz. Você não é e não deve ser identificado por nenhuma opção. Você não é e não deve ser identificado por nenhum tipo de escolha natural. Você é e deve ser identificado por aquilo que o teu Pai Celestial diz ao teu respeito, para aquilo que Ele te aponta e diz que você é, para aquilo que Ele te dá como direção, para quando Ele olha para você e te chama pelo nome. No segundo jardim, quando Maria está desesperada, perdida, sem saber para onde ir, Jesus olha para ela e não fala assim: calma, minha jovem, ou calma, mulher. Jesus olha para ela e fala: por que você está chorando, mulher? E ela está desesperada, procurando Jesus. Jesus olha para ela e fala assim: Maria. Quando ela ouve o nome dela, ela reconhece quem Cristo é. Quando você ouvir Ele te chamando pelo teu nome, quando você ouvir Ele dizendo quem você é, então você vai entender quem Ele é. Então seus olhos vão se abrir e a identidade de Cristo será revelada a você. Só que para isso você tem que correr para Ele, não fugir nas suas arvinhas. Chacoalha a pessoa que está do teu lado e fala assim: chega de usar folhinha de figueira, hein? Fala para ele: chega de ir pro meio das arvinhas, tá? Pode parar de ir pro meio das arvinhas. Fala para ele: chega. A gente continua tendo a mesma atitude de Adão, apesar de ter sido tirado do mundo do pecado, apesar de termos sido colocados no jardim de Deus, a gente continua tendo a mesma atitude de Adão, optando pelo que é mal, mesmo tendo todo o bem ao nosso redor, fugindo de Deus quando a gente deveria correr para Ele em arrependimento, achando que somos bons quando não temos nada para oferecer a não ser um clamor, um choro e uma dor. Vai para o segundo jardim. Vamos continuar. No primeiro jardim, o homem corre do pai. No segundo jardim, vou reformular a frase. No primeiro jardim, o primeiro jardineiro corre do pai. No segundo jardim, o segundo jardineiro olha para Maria e fala assim: não me segure, porque eu estou indo para o pai. Fala para os meus irmãos, os outros que voltaram para casa, que eu estou indo para o meu pai e pai deles, para o meu Deus e Deus deles. Sabe o que Jesus está falando? Eu estou preparando um caminho para você ir. Eu estou construindo um acesso que você pode acessar. Fala para os meus irmãos
nós estamos ligados no Pai. Você está ligado no Pai porque Jesus está ligado ao Pai. Há um caminho para você. É só você ir. No primeiro jardim, as consequências eram espinhos, abrolhos, dor e suor. Não foi isso que foi a maldição que caiu sobre o homem? No segundo jardim, a ordem divina dada para Maria foi: vá e anuncia para eles o que você viu. A ordem divina para nós que estamos no segundo jardim é: vá e anuncia o que eu tenho plantado no teu coração. Vá e compartilhe o que você tem visto, o que eu tenho feito na tua vida. Vá e conte para os outros o que eu já fiz em você. Vá e conte que há um outro jardim e um outro jardineiro, e que Ele não vai parar de nos lavrar. E Ele não vai ser relapso como o primeiro jardineiro. Por quê? Porque Ele veio para solucionar o problema do Adão. Por isso que Ele é chamado de segundo Adão. Agora, se Adão não é um nome, Adão significa humano. Entenda o que eu vou te falar aqui, preste atenção. Adão foi o primeiro protótipo. O modelo 01, o modelo inicial de Deus. Ele falhou. Então todos falharam. É isso que está escrito. Mas vem Jesus, o segundo protótipo, o segundo modelo, aperfeiçoado. Aperfeiçoado como, pastor? Aperfeiçoado pela dor, pela tentação, porque a Bíblia diz que Ele em tudo foi tentado. Homem de dores, que não havia nele beleza alguma, nem formosura nenhuma, que não foi colocado num jardim, mas numa manjedoura, que não viveu em família rica, mas veio de uma família humilde, que tinha pouca instrução dos homens, mas tinha conhecimento de Deus, que não sabia tudo como Adão sabia, porque Adão sabia até catalogar os animais todos, de tanta sabedoria que Deus tinha dado para ele. Jesus teve que adquirir as suas sabedorias a partir do Espírito de Deus. Um homem que não pegou tudo pronto como o primeiro pegou. O primeiro protótipo pegou tudo pronto e falhou. O segundo protótipo teve que correr atrás de tudo e se formou. E mesmo vivendo como homem, não pecou. E em tudo ele foi tentado. Então a tentação que você enfrenta, ele já enfrentou. O desejo que você briga contra, ele já brigou. Por isso, não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas dores e das nossas guerras, mas um que pode porque ele sentiu tudo, provou de tudo, porém não pecou. A glória de Deus não saiu de sobre ele, ele nunca se viu nu. Pastor, mas ele foi para a cruz sem roupa. Eu sei, não tinha lencinho não. Por quê? Porque a exposição do corpo dele estava dizendo que espiritualmente havia uma veste de glória, cobrindo aquilo que o homem não pode cobrir com roupas, com folhas de figueira. E ele venceu. Morreu no corpo, mas venceu o que o primeiro protótipo tinha perdido. Pegou de volta das mãos de Satanás a chave da morte e a chave do inferno. Satanás é tão chulo que nem a chave da casa dele ele tem. E tem crente que tem medo de Satanás. A Bíblia manda a gente não subestimar os seus ardis, ou seja, o que ele pode fazer, porque ele ousou desafiar Deus, então ele tem poder. Porém, deixa eu te explicar uma coisa: maior é aquele que está conosco. Muito maior é o jardineiro. Oh glória, muito maior é aquele que ressuscitou. Maior é o que está conosco. E a única coisa que pode fazer Satanás fazer qualquer coisa contra nós é a gente cair na mesma cilada do primeiro Adão. Não mudou. Você é lavado, remido e justificado.
Você sabe o que é ser remido? É não ter dívidas mais. Então quando Satanás vir te lembrar das suas dívidas do passado, você pode gritar na cabeça dele: já está pago. Eu parei de olhar para o sepulcro e olhei para o jardineiro. Parei de olhar para o meu ambiente de dor e olhei para aquele que me dá vida. Eu parei de ficar mirando no que era o meu pecado e hoje eu olho para aquilo que me transforma. É isso. Tem 2 jardins disponíveis. É só você escolher em qual você vai. Coloque-se de pé.